1 Reis, capítulo 13. 1 Reis, capítulo 13. No versículo 10 a seguir, ele começa a contar uma história que aconteceu aqui, trágica. Não é uma história boa, não. Mas eu quero usar só uma figura aqui para falar para vocês desse tema que eu coloquei lá, tá? Aprendendo com o jumento. Eu não quero falar sobre toda essa história. Vou só dar um estudo para os irmãos dentro desse personagem que é o jumento. Quer ver? 1 Reis, capítulo 13, versículo 10. E foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. E morava em Betel um profeta velho, e vieram seus filhos e contaram-lhe tudo o que o homem de Deus fizera e aquele dia em Betel, e as palavras que dissera ao rei. E disse-lhe seu pai: por que caminho se foi? E viram seus filhos o caminho por onde foi o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: albardai-me um jumento. Albardaram-lhe o jumento e montou. E foi após o homem de Deus e achou-o sentado debaixo de um carvalho e disse-lhe: és tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse: eu sou. Então ele disse: vem comigo à minha casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água nesse lugar, porque me foi dito, mandado pela palavra do Senhor: ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tornará a ir pelo caminho por onde foste. E ele lhe disse: também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe. Agora olha o versículo 28. Então foi e achou o seu cadáver lançado no caminho, e o jumento e o leão que estavam parados junto ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo e nem tinha despedaçado o jumento. Irmão, isso aqui é uma palavra poderosíssima que eu poderia pregar para vocês hoje, dentro desses dois profetas. O velho profeta e o profeta velho. Eu quero pregar isso aqui outro dia para vocês, falando desses dois profetas, o profeta velho e o velho profeta. Mas hoje eu quero ficar no jumento. Vocês observaram que no versículo 28, o leão matou esse profeta que voltou pelo caminho. Vou resumir para vocês. Esse profeta foi ordenado aí na casa do palácio lá de Jeroboão, que reinava Judá, lá em Betel. E esse profeta foi lá e repreendeu Jeroboão, que ele estava no altar oferecendo sacrifício. Não deveria. O ofício do rei não é ir para o altar. Quem fazia isso é sacerdote. Deus mandou uma lepra nele, o profeta orou por ele, foi curado aquela coisa, mas ele amaldiçoou o rei. Mas a ordem do Senhor era: não volta por esse caminho. O profeta não voltou, ele foi embora por outro caminho. Nesse caminho que ele estava indo, os filhos de um profeta falaram para o pai dele: olha, está vindo um profeta aí que fez isso, isso e isso lá em Judá. Aí o pai dele disse assim: não, então arruma meu jumento e me faz ir lá nesse profeta. Os filhos arrumou o jumento e ele foi lá, conversou com ele, falou com ele: olha, vamos lá em casa para a gente comer. E o profeta disse: não posso, o Senhor falou para mim que não é para me voltar por esse caminho. Aí o profeta disse: não, mas um anjo apareceu para mim e disse que você pode voltar comigo. Aí vocês leram comigo no versículo, que está até inclusive dentro de parênteses: porém mentiu-lhe, versículo 18, profeta mentiroso, não era de Deus aquela palavra, ele enganou o outro profeta. Aí para vocês entenderem o que eu estou falando para vocês agora mesmo aqui, da revelação desses filhos do Satanás que ficam aí na internet, enganando as pessoas, mentindo para as pessoas. Isso aqui é profeta do Satanás mesmo, é mentiroso, gente. Vocês não precisam ter medo de falar não, porque aquele que ama e pratica mentira é filho do diabo. Então ele mentiu para o profeta, só que nesse caso eu não estou dizendo que esse profeta é filho do diabo, estou dizendo esses aí da internet que ficam fazendo essas coisas. Então ele enganou o profeta foi na casa dele, comeu com ele, bebeu com ele, participou com ele. Aí quando ele estava lá na casa, o Senhor falou com ele: olha, você está no lugar errado, não era para você vir para cá, arruma seu jumento e vai embora. Porque ele entendeu que o profeta mentiu para ele, que o profeta confessou. Aí quando ele estava indo embora, Deus fez com que um leão
encontrasse ele no caminho. Um leão encontrou ele no caminho e matou ele. E ele estava em cima do jumento. Aí o leão matou ele e ficou do lado dele, morto, e do jumento. Aí o outro profeta, sabendo, mandou seus filhos arrumar o jumento e foi lá encontrar com esse profeta que estava morto. E quando chegou lá, viu que lá estava o leão, o homem e o jumento do lado. Então ele mandou seus filhos pegar o cadáver, preparou o cadáver do rapaz, levou lá para o seu sepulcro e sepultou ele. Agora veja o detalhe. O jumento foi companheiro do homem. Porque mesmo morto, o jumento não foi embora. O jumento mostrou companheirismo ao homem de Deus, mesmo na hora da morte, não fugindo do leão, ficando parado junto do cadáver. Deixa eu te explicar por que eu lancei esse tema aqui hoje. Porque a igreja, os crentes é comparado com ovelha, comparado com águia, comparado com peixe, comparado com urubu, que são colocados em comparação, até cabrito, né? Nós podemos falar, com os seres humanos. Agora, o jumento é o que mais é comparado. Se você fizer a comparação dos Salmos, Provérbios e essas leituras, o jumento é o que mais é comparado com a atitude do homem. Salmo 32 e por aí vai. Então, ou seja, as atitudes do jumento, ela nos faz entender que realmente ele tem que fazer parte da nossa compreensão bíblica. Quando nós lemos Romanos, capítulo 15, versículo 4, Paulo diz: pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. Então todas essas escrituras que aqui acabei de ler e as demais, nós temos que buscar isso para a nossa compreensão, para a nossa edificação. As lições que nós vamos aprender aqui com o jumento. As lições com o jumento. O que nós podemos aprender com o jumento, pastor? Primeira coisa, Êxodo capítulo 13, versículo 12 e 13, é a primeira referência do jumento. Está escrito: separem para o Senhor o primeiro nascido do ventre, de todo o ventre. Todos os primeiros machos dos seus rebanhos pertencem ao Senhor. Resgatem com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos, mas se não quiserem resgatá-la, quebrem-lhe o pescoço. Resgatem todo o primogênito entre seus filhos. A primeira referência que nós lemos é que na lei antiga, que foi estabelecida por Moisés, era o seguinte: o primeiro filhote de qualquer jumenta, ao nascer, ficava sob a condenação da morte, porque era considerado um animal imundo, e só ficaria livre de tal condenação se um cordeiro morresse em seu lugar. O limpo morreria no lugar do impuro, o cordeiro pelo jumento. Todo gênero humano, entenda isso, meu querido, é inclinado ao pecado, é pecador, é imundo, e a condenação pela sua imundícia de pecado já é a morte, é a sentença da morte. Contudo, louvado seja Deus, porque houve um cordeiro que se ofereceu a si mesmo para morrer pelos pecadores, Jesus, o justo pelos injustos, aleluia. Então está escrito na Bíblia Sagrada, glória a Deus, em Marcos 10, 45, que Jesus Cristo veio dar a sua vida em resgate por muitos, e o apóstolo Pedro ainda declarou: vocês foram redimidos da vossa maneira vazia de viver, que não foi por meio das coisas perecíveis como prata e ouro, não, mas pelo precioso sangue de Cristo, como Cordeiro de Deus, sem mancha e sem defeito, aleluia, louvado seja Deus. Mais adiante, Pedro ainda diz no capítulo 3, versículo 18: Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus.
Então, como um jumentinho que já nascia condenado, eu e você, nós nascemos com a sentença da morte. Se o jumentinho pudesse falar, ele ia até mesmo dizer: estou vivo porque um cordeiro morreu em meu lugar, aleluia. Lembra da história de Abraão? Quando Abraão construiu o altar e ia sacrificar o seu filho Isaque, e quando Abraão estava lá para imolar o seu filho, aleluia, Jesus, apareceu lá, preso pelos chifres no meio do mato, um cordeiro para ser sacrificado no lugar de Isaque. Gênesis 22, versículo 9 até o 13. Irmão, a primeira lição é essa: se não fosse Jesus, o Cordeiro de Deus, morto no nosso lugar lá na cruz, quem estaria morto e sacrificado era eu e você. O jumento era um quadrúpede que nascia condenado como nós, mas era livre pelo sacrifício de um cordeiro. Então seja grato a Deus todos os dias, porque o Cordeiro de Deus morreu em seu lugar. Ame a Jesus, viva para Jesus, obedeça a Jesus, louve a Jesus, adore a Jesus, glorifique a Jesus, porque o Cordeiro morreu em nosso lugar, aleluia. Primeira lição do Cordeiro. Agora a segunda lição que eu aprendo aqui com o Cordeiro, com o jumento. Segundo texto com o jumento. Números capítulo 22, versículo 21 ao 23. Vocês conhecem essa história? Balaão levantou-se de manhã, pôs a sela sobre a jumenta e foi com os líderes de Moabe. Mas acendeu-se a ira de Deus quando ele se foi, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho para impedi-lo de prosseguir. Balaão ia montado em sua jumenta, e em seus 2 servos o acompanhavam. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando uma espada, saiu do caminho e foi pelo campo. Balaão bateu nela para fazê-la voltar para o caminho. Nesse texto, nós lemos de uma jumenta que via mais, que enxergava mais do que um homem. Aí eu até me confundo. Não sei quem que era o verdadeiro jumento nessa história. Se era o animal quadrúpede ou se era aquele bípede chamado Balaão. Apareceu um anjo do Senhor com a espada na mão no caminho. Balaão não viu nada. A jumenta viu. Balaão, na sua jumentice, que nada via, bateu no animal para que voltasse ao caminho. A Bíblia nos ensina que há situações que podem cegar o entendimento de uma pessoa. A ganância de Balaão. Há muitos que não estão enxergando mais nada no mundo espiritual. Êxodo 23, versículo 8, está escrito: não aceite suborno, pois o suborno cega até os que têm discernimento. A Bíblia conta que Sansão, aquele homem forte, toda a vida abençoado por Deus, perdeu seus olhos, ficou cego por causa do prazer. Os filisteus furaram seus olhos. Triste, mas é a pura verdade. O menosprezo que as pessoas dão à palavra, o menosprezo que elas dão à compreensão das Escrituras, tem cegado o entendimento de muitas pessoas. Essas pessoas estão envolvidas, voltadas, ludibriadas pelo dinheiro, pela ganância, pela fama, pelo nome, pela posição, e não estão entendendo o que está escrito aqui na Bíblia. Está mais cego do que Balaão. Balaão estava indo para profetizar contra o povo de Israel. Por que ele estava indo? Ia ganhar uma boa oferta para falar mal do povo de Deus. Está entendendo agora a quantidade de mercenários que nós temos dentro das nossas igrejas, nos nossos púlpitos, com gravatas e paletó em cima do altar, mas não passa de Balaão cego, não vê nada, não enxerga nada, não prega nada, engana o povo só por causa disso. Provérbios 30, 17. Vamos para outro ponto. A desobediência e a falta de ordenança em casa, principalmente aos pais, cega. Provérbios 30, 17. Os olhos de quem zomba do pai
e zombando nega a obediência à mãe, serão arrancados pelos corvos do vale e serão devorados pelos filhos dos abutres. Por isso que nós estamos vendo essa juventude que não vai para frente, essa juventude cega, porque a gente que é mais velho sabe ensinar, mas como eles não querem ouvir, querem ir pelo seu próprio caminho, desobedecem os pais, menosprezam os pais, zombam dos pais, o que acontece? Os corvos comem os seus olhos. É isso, espiritualmente falando. Meu irmão, nós devemos ser obedientes, enxergar igual o jumento. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4 diz: o Deus dessa era cegou o entendimento dos incrédulos, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo. Por que isso, irmão? Eles se confundem realmente com tantas teorias, porque não conseguem enxergar o sacrifício na cruz e não conseguem entender a realeza de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí não vê a verdade, nunca vão enxergar a verdade. Por isso que os crentes também são admoestados da mesma forma, 2 Pedro 1, 5 ao 9. Não vou falar tudo para vocês, mas só um ponto. Empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, o domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade o amor. Todavia, se alguém não as tem, é cego. Quantos crentes há sem fé, sem virtude, sem conhecimento, sem controle, sem fraternidade, que estão no nosso meio? Cegos como Balaão, sem visão espiritual nenhuma. As coisas estão acontecendo aqui e ali, ele não vê nada. Ele está dentro do culto, o fogo pega, ele não é batizado com o Espírito Santo, ele fica olhando assim, ó, nossa, que isso? Perdido igual o cego no tiroteio. O irmão começa a rodar lá no mistério, misericórdia. A pessoa não consegue pegar o negócio, perdeu a visão espiritual. Está entendendo, irmão? Balaão. É os crentes Balaão. Está mais preocupado com isso aqui, ó. Vocês lembram esses dias que eu falei para vocês que eu não lembro qual foi esse dia, se foi essa semana, se foi semana passada, que eu tinha dito para vocês que eu tinha desistido da obra, que em janeiro desse ano eu não ia fazer mais nada, só ia trabalhar e ganhar dinheiro, que eu não ia mais mexer com trabalho na igreja. Eu falei isso aqui esses dias. Aí sabe o que aconteceu? Eu tinha falado no dia que nós fizemos o aniversário da minha esposa aqui em casa, de surpresa para ela. Aí eu tinha pegado umas cadeiras lá na igreja e eu iria lá devolver essas cadeiras depois. Aí coloquei no carro aqui e fui levar na igreja. E levei mais 2 irmãos comigo no carro. Cheguei lá na porta da igreja e tinha o pastor lá, estava fazendo uma reforma lá numa parede. E eu tinha ido embora e tinha deixado outro irmão lá que é pedreiro também. E esse irmão ficou lá trabalhando. Aí eu fui sozinho com as cadeiras, coloquei lá dentro da igreja. Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, pastor. Tudo bem, tudo bem. Aí deixei as cadeiras e virei de costas e fui saindo para ir embora. Na hora que eu comecei a andar, ele disse: ei! Começou a falar em língua estranha. Aí ele chegou em mim e começou a profetizar. Foi agora, viu? Mês de março. Aí ele começou a profetizar, dizendo: por que você quer parar? Por que você quer parar? Eu não te chamei para parar. Você se lembra que eu te fiz uma promessa assim, assim, assim? Por que você quer parar? Eu te chamei para caminhar. Eu ainda vou cumprir o que eu te mandei. Eu não te chamei para parar. E ele foi profetizando e eu fiquei pensando, falei, Senhor meu, o senhor não tem jeito mesmo não.
O Senhor não deixa nem a gente querer parar. Você está entendendo, gente? Quando Deus ele está na nossa vida, quando Ele sabe do nosso propósito, Deus conhece as minhas orações, Deus conhece a minha vida. Ele dizia isso: eu te conheço, eu sei disso, eu sei daquilo. Deus foi falando, foi usando o irmão. Irmão, eu nunca conversei com aquele homem. Ele é até novo no ministério. Eu falei, não é possível, será que alguém falou alguma coisa para ele? Então Deus ele te conhece. Se você tem a chamada, se você tem esse projeto, irmão, esquece esse negócio de ganhar dinheiro. O nosso negócio não é aqui, o nosso negócio é com Deus. Ele tem cuidado de nós, Ele vai nos manter, Ele vai ser conosco, Ele vai cuidar da sua casa, como tem cuidado da minha, vai continuar nos abençoando, vai continuar nos fazendo prosperar, porque o nosso negócio é com Deus. Larga os crentes e o Balaão para lá, irmão. Eu pensei comigo, falei, o sangue de Jesus tem poder. Eu não quero ser crente Balaão, não. Perde a visão. Perde a visão. Não perca a tua visão. A Bíblia diz, Deuteronômio capítulo 34, versículo 7. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, nem os seus olhos, nem o seu vigor tinha se enfraquecido. Morreu velho, mas morreu vendo. Morreu velho, mas morreu com poder, com graça, com unção, com fervor. Moisés, ele morreu, mas ele não perdeu a visão e nem o vigor. Não perca. Não perca, você deve ser como Moisés, cuide para ver as coisas de Deus, se esforce para ver, aleluia, Jesus, amém? Conhecimento, terceira lição que eu aprendo com o jumentinho. Outro texto, irmão, isso aqui é forte que eu vou falar, segura aí, vocês me conhecem. Outro texto, Isaías, capítulo 1, versículo 2 e 3. Ouçam os céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou, criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu dono, mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. O jumento conhece o dono, mas Israel, o povo de Deus, que o Senhor escolheu para ele, não conhecia, nem o compreendia, e nada sabia falar sobre ele. Olha a diferença. O jumento conhece o dono, e o povo de Israel não estava conhecendo o Senhor. O profeta Oséias, ele foi contemporâneo do profeta Isaías. Olha só o que o profeta Oséias falou para o povo, capítulo 4, versículo 6. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Provérbios 12, versículo 1. O que ama a instrução, ama o conhecimento, mas o que odeia a instrução, aleluia, aleluia, odeia a repreensão e ele é estúpido. É Bíblia. Quantas pessoas que não estão crescendo no conhecimento de Deus? Estão congregando há muitos anos, mas não têm interesse em conhecer a Deus. O rei Davi, quando estava morrendo, ele chamou seu filho Salomão e fez algumas recomendações para ele. Umas delas, 1 Crônicas 28, versículo 9, Davi disse para ele: e você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai e sirva-o de todo o coração e espontaneamente. As pessoas, irmãos, não estão tendo tempo de conhecer a Deus. Não estão interessadas em conhecer a Deus. As pessoas não estão preocupadas em conhecer a Deus. Estão preocupadas, eu já disse para vocês um exemplo meu aqui há pouco.
em ganhar dinheiro, reformar a casa, trocar de carro, comprar outra casa, deixar para os filhos, fazer outra faculdade, estudar mais, ter mais um diploma, mas não querem conhecer a Deus. Isso aqui é o sindicato dos crentes frustrados. Sabe qual que é esse sindicato? É o sindicato dos crentes que quer tudo de Deus, mas não quer pagar o preço para ter. Quer pregar igual Moisés, quer pregar igual Isaías, quer pregar igual Daniel, quer fazer milagre igual Elias, mas não quer pagar o preço de Elias, de Daniel, de Moisés, de Eliseu. Não quer pagar o preço não, quer o milagre. Ele quer a mesma coisa, pegar na vara, assim no cajado, igual Moisés, abra-te mar, e o mar vai abrir. Mas e pagar o preço? Não. Então quer tudo de graça. Não vai acontecer, irmão. Não adianta você pensar que vai acontecer, que não vai. Deus não vai fazer na sua vida se você não pagar o preço. Tudo a gente tem que pagar o preço. É assim que a gente aprendeu lá atrás, é assim até agora e vai continuar sendo. As cartas do apóstolo Pedro têm uma advertência. Pedro falava: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Por que Pedro dizia isso? Porque Pedro já tinha passado por esse processo. Todo o nosso conhecimento que tivemos do Senhor, mesmo que nós pagarmos um preço semelhante ao de Daniel, ainda é pouco, porque é limitado. Nós nunca vamos conhecer o Senhor suficientemente ao ponto de dizer, eu conheço perfeitamente. Não, nós sempre vamos conhecer Ele passo a passo. 1 Coríntios 13:12, porque agora vemos como por um espelho, em enigma, mas então o veremos face a face. Quando? Quando nós chegarmos lá. Aí então conhecereis plenamente. Então por enquanto não. Mas nós temos que pagar o preço para isso. Por isso que você vai ler lá em Isaías capítulo 11, no versículo 9. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Irmão, se um jumento, um boi conhece o seu dono, muito mais compete a você ter o conhecimento de Deus. Prossiga em conhecer ao Senhor, paga o preço para buscar a Deus. Irmãos, às vezes nós temos que largar o celular de lado, ler a Bíblia, orar. Irmão, está todo mundo viciado no celular, todo mundo viciado na televisão. Às vezes eu fico observando, as pessoas gastam tempo demais falando em jogo de futebol, em política, em isso e aquilo, mas e da Bíblia? E das profundidades das Escrituras? Nós temos que fazer isso, irmão. Nós somos referência para o povo aqui na terra. Provérbios 23, versículo 12. Aplica o teu coração à instrução e os teus ouvidos à palavra do conhecimento. Se esforça para conhecer mais do Senhor. Provérbios 8:10. Aceitai a minha correção e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro escolhido. Leia a Bíblia, estude, faça discipulado. Filipenses 1:9. Peço isso, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Olha Pedro falando de novo, lá no capítulo 1, versículo 2 da 2 Pedro. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Não adianta saber fazer teatro gospel, jogral gospel, peça gospel, hino de rap, carnaval gospel. Irmão, isso aí para mim é encher linguiça. Se a pessoa não conhece a Deus, se a pessoa não tem o poder de Deus, se a pessoa não é batizada com o Espírito Santo, se ela não tem nenhum dom do Espírito Santo, se ela não profetiza, se ela não tem revelação, se ela não tem sonho, se ela não tem nada, para mim está gastando tempo fazendo aquilo. Só gastando tempo. Se não conhecermos realmente, é perder tempo. Ah, pastor, mas pode influenciar alguém. Glória a Deus. Mas o interessante, irmãos, é que antes que eu influencie alguém, eu seja influenciado. Quando nós vamos pregar uma palavra, a primeira palavra tem que falar comigo. Quando eu vou cantar um hino, primeiro o hino tem que falar comigo. Está entendendo o que eu estou dizendo? Isso é o quê? É a profundidade de conhecimento do Senhor. Vai fazer um curso teológico. Está barato hoje, você faz até pela internet.
Aprenda a palavra, entenda o que é homilética, o que é hermenêutica, o que é exegese. Teoísmo, teosofismo, vai aprender o que quer dizer essas palavras. São palavras que fazem parte da nossa vida. Aí o camarada tem tantos anos de crente, mas não sabe falar nada, não tem conhecimento de nada, não aprofunda com nada. Se começar a perguntar as coisas de Deus para ele não tem nada para falar, porque não conhece. Mas se você perguntar para ele os capítulos da novela, ele sabe até o final. Os que passou no video show, ele sabe. O que passou na sessão da tarde, ele sabe. Qual foi a reportagem do Bom Dia Brasil, do Jornal Hoje, do Jornal Nacional, do Jornal da Globo. Ele fala as matérias, tudo. Mas e da Bíblia? O jumento conhece o seu dono. E Deus falou na boca do profeta Oséias: e esse povo não me conhece. E quantos que da mesma forma conhece tudo, mas não conhece o Senhor, mas serve a Deus, está congregando. Então vamos lá. Guarda isso no seu coração e vamos aprender com o jumento. Quarta lição: o que é desprezível pode se tornar uma arma poderosa. O quarto texto sobre o jumento que eu quero falar com você se localiza em Juízes 15:15. Encontrando a carcaça de um jumento, pegou a queixada e com ela matou 1000 homens. Queixada de um jumento, animal imundo. O texto fala da carcaça, indicando que ainda estava fresca. O sol não tinha ressecado, os ossos e nem a chuva tinha lavado. Então aqui está algo que ninguém tomaria na mão, muito menos um judeu, e ainda por cima um nazireu, como era Sansão. De forma alguma chegaria naquele jumento e pegaria aquela carcaça. Mas a Bíblia diz que foi nesta carcaça que ele tirou a queixada, algo desprezível, que ele usou para matar 1000 homens, um exército. Os filisteus, num ponto de vista, conjectura minha, deveriam ter falado para Sansão, quando o viram com aquela queixada, a mesma coisa que Golias disse para Davi quando viu ele vindo para enfrentá-lo com uma funda: ei, você vem contra mim com essa miséria aí na mão? Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Aos olhos do mundo, principalmente nós que somos crentes, você é pouca coisa, você é fraco, você é desprezível, você não é nada, você não passa de uma queixada de jumento. O mundo pode até fazer escárnio de você, zombar de você, fazer pouco caso de você, mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite: quando o crente é tomado pela mão de Deus, o Todo-Poderoso, o forte de Israel, você faz proezas, você faz coisas grandes, você faz milagre na mão do Senhor. Lembra de Jefité, que está escrito lá em Juízes capítulo 11, era filho de uma prostituta, desprezado pelos seus irmãos, mas ao ser tomado pelo Espírito do Senhor, meu irmão, Jefité foi usado por Deus e conquistou 20 cidades. É na mão de Deus que você deve ficar. Crente na mão do oleiro, ele vira vaso de honra. Você pode ser chamado de fraco, mas o seu Deus é forte. Você pode ser chamado de pecador, mas o seu Deus é santo. Você pode ser chamado de miserável, mas o seu Deus é rico e dono de todas as coisas. Você pode ser chamado de pequeno, mas o seu Deus é grande. Você pode ser chamado de nada, mas o seu Deus é tudo. Você pode ser chamado de qualquer coisa, mas o Espírito do Senhor, ele está sobre a sua vida e ninguém pode julgar a sua vida, o teu ministério, nem o teu trabalho, porque Deus está contigo. Deus é o Senhor na tua vida. Você pode ser chamado de queixada, mas é uma queixada poderosa na mão de Deus, porque Deus é quem te usa. Me lembro da irmã Fraquinha,
A irmã fraquinha, ela era magrinha, miudinha. E ela andava na rua, o povo até falava: Pai do Senhor, irmã fraquinha. É Pai do Senhor. Magrinha, miudinha, até tortinha. Aí os irmãos todos chamavam ela de irmã fraquinha. Ela já tinha acostumado com o apelido, porque o corpinho dela, a vozinha dela, o jeitinho dela, realmente parecia que era uma irmã fraquinha. Mas ela vivia na oração. A vida dela era oração. A vida dela era consagração. A vida dela era jejum. A vida dela era buscar a Deus. Ela queria conhecer a Deus cada vez mais. Ela queria sentir Deus cada vez mais. A vida dela era estar na presença de Deus. Não perdia um culto, não perdia uma consagração, não perdia uma vigília. Aí os irmãos que chamavam ela de irmã fraquinha, os grandão, os poderosos, não participavam nem sempre com ela. Muitas das vezes ela estava na igreja sozinha orando, mas estava lá, de manhã, toda manhã. Aí num culto de domingo, o cão foi e pegou um lá na igreja. O cão foi e pegou um lá. E a pessoa ficou endemoniada. Sai, demônio! Levaram a pessoa lá para frente. Sai, demônio, em nome de Jesus, sai! Sai, em nome de Jesus! E o demônio nada. Os presbíteros desceu, punha a mão na cabeça. Sai, em nome de Jesus, e nada. O pastor desceu do púlpito, foi lá, botou a mão em cima, molhou o dedo no azeite. Em nome de Jesus, sai! Eu ordeno em nome de Jesus, sai! Aí o demônio falou assim: eu saio, mas eu vou entrar no mais fraquinho da igreja. A irmã fraquinha estava lá no último banco, sentada lá atrás. Todo mundo fez assim, olhou para a irmã fraquinha. Quando o povo virou a cabeça e olhou para trás, a irmã fraquinha se pôs de pé e levantou a mão para cima. Em nome de Jesus, sai, demônio! Caiu de costa liberto. Podia ser fraco na boca do povo, mas nos olhos de Deus era a mais poderosa que tinha dentro da igreja. Você pode ser uma queixada de jumento, mas é uma queixada forte na mão de Deus, aleluia! Irmão, pega isso aí que eu estou te falando. Deixa o povo falar o que quiser. O que importa é a sua comunhão com Deus. O que interessa é o que você está fazendo com o Senhor, no seu privado, no seu particular. Deixa o povo falar, não interessa não. O que interessa é a sua comunhão com o Senhor. É a sua vida com o Senhor. Porque aí as coisas funcionam. Esses dias um pastor estava me contando aí. A pessoa ficou endemoniada numa igreja por aqui. Todo mundo orou, e o demônio não saiu. Não saiu. Acabaram o culto de noite, depois das 11 horas, porque pegaram a pessoa e levaram para o hospital para tomar uma injeção para acalmar, para ela desmaiar e dormir. Ninguém deu conta de expulsar o demônio. Me explica aí. Está entendendo o que eu falei para você agora do sindicato dos crentes frustrados? Quer demais, mas não paga preço, nem para expulsar um demônio? Vamos lá? Em nome de Jesus, hein? Não aceita não. Fraco é o cão, você não. Amém? Vamos lá, quinto. Planos de Deus que eu aprendo com o jumento. Outro texto interessante que eu aprendo aqui nessa lição com o jumento. 1 Samuel capítulo 9, versículo 3. E aconteceu que as jumentas de Quis, pai de Saul, extraviaram-se. E ele disse a Saul: chame um dos servos e vá procurar as jumentas. Então vamos lá. Perdeu-se as jumentas do pai de Saul. Saul foi procurar as jumentas, por ordem de seu pai. Procurou 3 dias sem encontrar. Não eram tantas jumentas como Jó tinha. Jó tinha 1000 jumentas. Mas essas jumentas causou um grande prejuízo para o pai de Saul. Por quê? Porque essas jumentas eram chamadas de jumentas selvagens. Hoje nem existe mais, foi extinta.
eram caríssimas, muito valiosas na época. Então essas jumentas valiam muito para o pai de Saul. Aí Saul mandou o seu filho, né? Mandou Saul o seu filho, mas um outro servo procurar essas jumentas. E Saul saiu e foi procurar. Todavia, por trás daquela perda, havia algo que eles não sabiam. Que Deus estava no controle de tudo e que aquele problema, na verdade, não era um problema. Era um plano de Deus para levar Saul até o profeta Samuel, onde iria ser ungido para ser o novo rei de Israel. Certa vez Jesus disse para Pedro: você não compreende o que eu estou lhe falando, mais tarde, porém, entenderá. Paulo escreveu: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. As coisas estão acontecendo em nossa volta, nós não estamos entendendo, irmãos. Nós não estamos entendendo o que está acontecendo, mas eu te digo aqui hoje, é plano de Deus. Deus tem plano e os seus planos nunca falham. Você não consegue entender tudo de uma vez só, mas vale a pena confiar em Deus, porque Ele está no controle. A Bíblia conta para todos nós que José, ainda na sua juventude, tinha um sonho, tinha um projeto, tinha um plano, mas não aconteceu no tempo de José. Perdeu José muito mais do que as jumentas de Quis. José perdeu a comunhão com a família, perdeu a presença de estar junto com seu pai, foi vendido como escravo, perdeu a liberdade, passou mais de 2 anos numa prisão, nunca mais ele viu a mãe dele. Porém, Deus usou tudo isso para prepará-lo, para colocar ele como governador no Egito. Daniel não entendia nada porque estava sendo levado para a Babilônia, mas era plano de Deus, era projeto de Deus. Deus tinha algo com Daniel. Então Jonas não entendia nada do que estava acontecendo na vida dele, principalmente quando caiu no vento do peixe, mas era plano de Deus. Você não está entendendo o que está acontecendo com você agora, mas eu estou te dizendo, é plano de Deus, é projeto de Deus. Deus está no controle. Essa pandemia não vai tirar o projeto de Deus na tua vida. Deus é quem está no controle. Você pode pensar que está tudo acabado, mas eu te digo hoje, não está acabado. Deus está no controle. Deus é soberano. Deus está sentado no trono. Conta-se uma história aí que um rapaz naufragou no seu barco, foi parar numa ilha deserta. Ali ele ficou muito tempo esperando um dia ir embora, pedindo ajuda, gritando, escrevendo na areia SOS, e ninguém nunca ajudou ele. Nessa espera ele construiu uma cabana onde ele dormia e guardava suas coisas, mas numa dessas feitas do dia ele saiu para dar uma volta, procurar comida no meio da mata, e quando ele voltou a sua cabana estava pegando fogo. Ele ficou triste demais, ele viu a sua cabana pegando fogo, entrou em desespero porque ele tinha perdido a cabana e as coisas dele que estavam lá dentro que ele tinha conseguido juntar. Mas nisso, irmão, no meio daquela perda, lá longe da ilha, passava-se um navio e o capitão achou estranho uma fumaça subindo naquele lugar, porque bem sabia que por ali existia uma ilha. Deu ordem aos seus subordinados, viraram o navio e chegaram perto da praia. E quando lá chegaram, observaram um náufrago com as mãos erguidas, abanando, aonde ele foi resgatado e levado com vida para a cidade. Irmão, no plano de Deus está tudo sob o controle. Às vezes você está tendo prejuízo, às vezes você está pensando que perdeu tudo, mas não perdeu nada. Deus vai te dar em dobro, Deus vai te dar vitória, Deus vai te dar salvação. É Deus que está no controle. No meio de tudo que nós estamos passando, o Senhor está no controle. Aleluia. Mesmo havendo perda, confia. Quem dá a assinatura final é Jeová, não é o homem. E ele diz isso para você hoje: confia. Ele está no controle. Não está perdido. Vamos encerrar. 6ª lição que eu aprendo aí com o jumento:
a glória para Jesus. Às vezes nós pensamos que está tudo fracassado, que tudo acabou, que não tem mais jeito. Deus está no controle. E é Ele que vai fazer as coisas acontecer na nossa vida. Amém? Sexta lição que eu aprendo com o jumento: a glória para Jesus. Por último, irmãos, nós lemos no texto Marcos, ou em Lucas, Lucas capítulo 19, no versículo 30 até o 35. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém, e aproximando-se de Betfagé, perto de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, ele enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está adiante, e ao entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarra e traga-o aqui. Se alguém lhes perguntar por que estão desamarrando, diga-lhes: o Senhor precisa dele. Diz aí, vai, você, diga aí: o Senhor precisa dele. Olha a lição. Olha essa lição do jumentinho. Os que tinham sido enviados foram e encontraram o animal exatamente como Jesus falou. Quando eles estavam desamarrando ali o animal, os donos chegaram e perguntaram: ei, o que vocês estão fazendo aí com o meu jumentinho? Não, é o Senhor precisa dele. Pediu para a gente desamarrar ele e levar lá. Tá bom, pode levar. Levaram o jumentinho, colocaram perto de Jesus. Olha o que acontece. Foram jogando as palmeiras no chão, para o jumentinho andar em cima. Mas antes disso, eles tiraram as capas, os mantos, e jogaram em cima do jumento. Os apóstolos foram tirando os mantos e jogando em cima do jumento, para que Jesus montasse nele. Aí, meu irmão, você vai entender. Toda vez que você lê sobre manto, capa, fala de ministério. E o jumentinho? Cadê o jumentinho? Debaixo do pano. Esse é o jumentinho que Jesus entrou em Jerusalém. O evangelista Marcos, ele fala que o jumentinho estava preso, depois foi solto. Lucas não difere das palavras de Marcos, só que num tom diferente. Essa liberdade tornou o jumento o quê? Útil para Jesus. Entenda isso. Você estava preso. Jesus te libertou. E hoje você é útil para o Senhor. Quando nós lemos o versículo 35, que esse jumentinho ficou coberto pelos mantos, ele estava escondido. Quase não se viu o jumentinho, porque a atenção ali era toda para a glória de quem merece receber, o Senhor Jesus. Só se via Jesus. O jumento era coberto. Não se viu o jumento, via Jesus. Salmo 115, versículo 1. Não a nós, Senhor, nenhuma glória, mas sim ao teu nome. Pedro e João, servos de Deus no passado, nunca desejavam que as multidões olhassem para eles, mas para Jesus. Lembra daquela passagem do coxo? Não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho,
Isso é o que eu te dou, em nome do Todo-Poderoso, que merece honra, que merece glória, que merece louvor, que merece adoração. Jesus, levanta e anda. A Bíblia manda que nós olhássemos somente para Jesus. Hebreus 12, 1 e 2. Autor e consumador da nossa fé. Enquanto o Senhor estiver sendo visto na minha vida, na tua vida, a glória é do Senhor. Por que eu estou falando isso, irmãos? Tem muitos crentes que não querem que ponha um manto sobre eles. Tem muitos crentes que estão interessados em mostrar mais a cara deles. Tem muitos crentes que querem ser mais visto do que o Senhor Jesus. Coloca o nome dele antes do nome de Jesus. E o nome dele tem que estar grandão para todo mundo ver quem ele é. Ele bota na placa lá aquele nome grandão, a cara dele grandona, para todo mundo saber que ele vale mais do que Jesus. Ele não põe um manto, ele não quer que tampa não, porque se tampar ninguém vai ver ele. Não, tem que colocar meu nome. Eu quero que põe meu nome e que põe umas luzinhas que fica piscando assim, para todo mundo saber, eu sou o pastor. Aí eles colocam aqueles nomes antes, PhD, DD, ele é doutor, ele é isso, ele é mais aquilo, e papapá, e tantantã, e ele é profeta das revelações, ele está com tanta coisa. E Jesus lá atrás, isso aí é o quê? Jumento sem manto. Não acha ruim o que eu vou falar não, mas nós estamos cheios de jumentos sem manto em cima dos nossos púlpitos, com aquele sapato brilhoso, aquele externo que ilumina tudo, aquelas pulseiras, aqueles colar, aquela tanto de coisa que a gente olha e fala, meu Deus do céu, aonde Jesus vai parar num lugar desse? Jumento sem manto. Porque o jumento que tem manto, ele não quer ser visto. Quem tem que ser visto é o Senhor que está sobre a vida dele. Que sejamos humildes igual o jumentinho. Jesus quer usar você. Jesus, ele precisa de você na obra. Jesus, ele disse, eu preciso daquele jumento. Ele precisa de você da mesma forma. Então, meu irmão, entenda isso. Deus quer nos usar poderosamente, mas que a glória seja dele, a majestade seja dele, o louvor seja dele, aleluia. Perfeitamente. É um monte de jumento PhD, pequeno homem de Deus. Nós não vamos perder isso da nossa vida, irmão. Tinha um casal, eu li esses dias que um casal de missionários estava numa tribo e iniciaram lá um trabalho. Estavam evangelizando, ensinando sobre Jesus, do seu amor, da sua compaixão pelos pecadores. O que as pessoas que estavam lá em volta na aldeia ouviram e ficaram muito atentos. Em dado momento, uma das pessoas se levantou e disse, ei, esse aí de quem você está falando já esteve aqui nessa ilha, já passou por aqui. O missionário estava falando de Jesus. Aí ele assustou, já passou aqui na ilha? Mas aí, prosseguindo a conversa, o missionário entendeu, ele descobriu pelas palavras que eles estavam se referindo ao outro missionário que passou lá antes dele. Ou seja, o missionário só falava o nome de Jesus, a obra de Jesus, a vida de Jesus, a pessoa de Jesus, a bondade de Jesus, o amor de Jesus, a graça de Jesus, que só ficava na mente deles o nome Jesus, 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 Jesus. É assim que tem que ser a nossa vida, irmão, que nós não vamos deixar de falar do nome de Jesus, porque é Ele sobretudo na nossa vida. Se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui. Se eu estiver errado, escreve aí embaixo e diga, é mentira, pastor. Irmão, eu vejo sermão de umas pessoas, aí eu assisto aqui, às vezes eu assisto, às vezes é 2, 3 minutos eu dou conta de ficar só para me ver o que a pessoa vai falar. A pessoa chega a suar, ele soa, ele não fala um versículo bíblico,
Ele não fala um versículo bíblico, ele fala só isso aqui, ó. Ei você, eu te abençoo. Ei você, receba a bênção. Ei você, vai dar certo. Aí ele fala o nome da mulher, a irmã Daniele, do irmão David, lá de Planaltina, entrou aí agora. Ei irmão David, Deus vai te abençoar, irmão David. Olha, vai dar certo, irmão David, a porta vai abrir. Ei irmão David, eu estou profetizando aí para você, irmão David, a porta vai abrir. Ei irmão Rubens, Deus vai te abençoar, irmão Rubens. Olha irmão Rubens, fica firme aí. A pessoa passa o tempo todo falando isso. E aí você olha lá que tanto de número do lado do olhinho, 200, 300, 400 pessoas para escutar isso. A pessoa está assim, ó, com o ouvido aberto. Será que ele vai falar o meu nome que Deus vai me abençoar? Será que ele vai falar meu nome que Deus vai me dar vitória? Será que ele vai falar meu nome que eu vou vencer? Irmão, em nome de Jesus, se você tem nas suas mãos a maior revelação que é a palavra de Deus, você não precisa abrir live para escutar isso não. Não precisa não. Vamos entender que nós somos um jumentinho. Jesus precisa de nós. E é assim que deve ser. Que passemos desapercebidos, encobertos, e que Cristo seja honrado na nossa vida. Há muitos que gostam de chamar atenção para si. No jeito de vestir, no jeito de falar, no jeito de andar, no jeito de proceder. Jumento sem manto. Que toda honra, que toda glória seja para Jesus. Só para Jesus. Só para Jesus. Você era um jumento impuro. Cordeiro morreu por você. Muitos crentes estão igual Balaão, cego. Não vê mais nada. Mas Deus está falando contigo hoje nessa palavra. Abra a tua visão espiritual e começa a ver os mistérios de Deus. Não perca a visão. O jumento conhece o dono. Irmão, nunca perca essa aproximação com o Senhor. Não deixa as coisas do mundo te tirar, não. Não deixa as coisas te cegar, não. Quanto mais você busca o Senhor, Deus vai se revelar para a tua vida. Prossiga em conhecer o seu dono. Uma queixada na mão de Deus. Você tem que dizer: eu sou um instrumento poderoso na mão de Deus. Para o mundo você pode não ser nada, mas para Deus você é um vaso de honra. O pai de Saul sofreu a perda da jumenta, mas contribuiu para o seu filho se tornar rei. Deus está nos planos de todas as coisas e Ele está no plano da tua vida. Ele tem tudo sob o controle. E o jumentinho no qual Jesus entrou em Jerusalém foi coberto de pano, não se promoveu, não chamou atenção para si mesmo. A glória de Jesus. Se Jesus te exaltar, glória ao nome de Jesus. Se Jesus te levantar, glória ao nome de Jesus. Se Jesus te prosperar, glória ao nome de Jesus. Se você está passando esse ano na prova e no final do ano você está com 2 casas, 2 carros, glória ao nome de Jesus. A sua empresa não vai falir porque Deus vai fazer ela crescer. Seus negócios não vão acabar porque Jesus vai fazer prosperar. Deixa Jesus transparecer na tua vida. Amém? Eu quero que vocês meditem aí nessa palavra. Pensem nisso aí. E vamos dizer isso. E vamos falar essa palavra. Pode passar todas as coisas, venha o que vier. Mas eu sou um jumentinho abençoado na mão de Jesus.